Olá, amigos colecionadores, pesquisadores, amantes e entusiastas das espadas e das lâminas brasileiras, tudo bem com vocês? Maravilha! Então, nós selecionamos para o nosso vídeo de hoje 3 exemplares de sabre de oficial do Exército Imperial Brasileiro, do Segundo Reinado, e por meio desses 3 exemplares nós tentaremos desconstruir algumas lendas urbanas que se formaram ao redor em torno desse segmento do colecionismo, especificamente quando eles são de ferro ou, no pior dos casos, quando as pessoas, por identificarem o acrônimo Pedro II ou o brasão de armas do Império na arma, na espada, o atribuírem a uma guarda pessoal de Dom Pedro II que nunca existiu. Tá legal? Então esses são os 2 grandes equívocos que comumente se comete, principalmente os colecionadores mais novos, ao analisar esse tipo de peça. Primeiro deles, esse tipo de sabre nunca foi utilizado por guarda pessoal de Dom Pedro II porque ela nunca existiu. E o segundo, o fato de serem de ferro não quer dizer que eles tenham sido comprados para distribuir para a tropa. Tá legal? Começando pelo primeiro então, vamos lá. Quando você identificar no seu sabre símbolos imperiais, lembrando que alguns deles não se limitam apenas à guarda, ao cartucho, eles estão na lâmina também. Que, aliás, esse aqui merece uma boa limpeza. Muito bem. Em outros casos, eles estão na bainha, está burilado na bainha. O fato de você reconhecer estes elementos, essas inscrições na sua arma, não dá para atribuí-lo, não tem como atribuí-lo a um status ao qual ele não pertence. Eles nunca foram utilizados por guarda pessoal ou imperial de Dom Pedro II, primeiro, como nós dissemos, porque ela nunca existiu. E segundo, que o mais próximo que houve nesse sentido do Segundo Reinado foi a imperial guarda de archeiros, os archeiros do Paço. E primeiro, eles não utilizavam sabres, eles utilizavam alabardas, semelhantes a esta que vai aparecer aqui. Segundo, à cintura eles levavam um pequeno terçado, semelhante a este que vai aparecer na tela aqui para vocês. Tá legal? Eles nunca utilizaram este modelo de sabre porque estes são os modelos estipulados pelo decreto de 1852 como sendo de oficial do Exército. Então vamos deixar de lado um pouquinho a história dos archeiros do Paço, porque estes sim merecem um vídeo à parte para falar das alabardas e dos terçados, e vamos focar então nesses 3 exemplares aqui para a gente poder tocar no segundo erro, que é o material utilizado na confecção. O fato deles serem de ferro não significa que eles foram distribuídos para a tropa. E a primeira pergunta que vem é, mas por que, se eles são inferiores aos belos e pomposos sabres de alpaca, alguns com apliques de latão? É simples. O sabre de ferro era uma opção mais barata de catálogo comercial que o oficial poderia adquirir. Então nós temos, a iconografia nos brinda com vários exemplos de catálogos comerciais, não só destinados ao Exército Imperial Brasileiro e depois ao Exército Republicano Brasileiro, mas como também de nossos vizinhos, onde os grandes fabricantes e fornecedores apresentavam versões do mesmo modelo fabricadas em alpaca, fabricadas em ferro e os fabricados em ferro com apliques de latão ou alpaca com os apliques de latão. E a explicação é simples. Era, além de mais barato, um produto que a produção não cessou na Europa, diferente de outros materiais. E aí há inúmeros exemplos na história onde conflitos interromperam e afetaram a produção de diversos parques industriais. Pensem vocês, lembre-se da sua aula de história, Segunda Guerra Mundial,
quando exércitos começaram a produzir, sobretudo o alemão, cápsulas de canhão fabricadas de ferro. Muito bem, isso se deu em função da escassez do latão. Então vejam vocês, inúmeros fatores podem ter influenciado os parques industriais a produzir uma versão mais barata em ferro. E aqui nós temos 3 delas. Logo, tornou-se uma opção mais viável, economicamente mais barata, para o oficial poder adquirir. Indo além, por amostragem, percebam nas coleções, nas ofertas que comumente a gente encontra por aí, a proporção de sabres deste mesmo modelo de alpaca e comecem a observar a quantidade muito menor de sabres em ferro. Logo, considerando que a tropa é em número muito maior do que a de oficiais, porque não se encontra sabres de ferro em proporções muito maiores do que os de alpaca? Pelo simples motivo que tanto o de alpaca quanto o de ferro deste modelo eram destinados aos oficiais, modelo 1852. Muito bem, por que nós estamos dizendo 1852 novamente? Isso a gente sempre deixa claro nos nossos vídeos. Porque nós consideramos o decreto de criação e não o ano quando são publicadas e produzidas as pranchas que ilustram o que o decreto diz. Então, para muitos 1852, para outros 1858. Tá legal? Muito bem. Indo além sobre o material, falando do ferro. Reparem nessa fotografia que vai aparecer aqui no cantinho da tela, que é mais um exemplo, este exemplar de oficial superior da Guarda Nacional, é mais um exemplo de uma opção mais barata, porque este tem a bainha de ferro. E veja o contraste, adornado com apliques de latão na ponteira, argola intermediária e bocal. Interessante, não é? Então aqui um exemplo de sabre de oficial superior da Guarda Nacional. Saindo um pouquinho do Exército da Guarda Nacional, reparem essa outra imagem que vai aparecer aqui no cantinho. Tá aí na tela de vocês. É um sabre da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Década de 20, também um sabre importado, de produção alemã, em ferro. Então vejam vocês que, novamente, sendo redundante, eram opções mais acessíveis para o oficial adquirir para o seu enxoval. Tá legal? Bacana, não é? Muito bem, então aqui esses 3 exemplares, deixando um pouquinho das lendas urbanas, desse folclore para trás, vamos falar um pouquinho deles. Pelo fato de serem de ferro, é muito difícil a gente encontrar nas coleções sabres em boas condições, justamente porque o ferro sofre a ação do tempo de uma maneira muito mais acelerada do que os outros metais, por isso que nós temos este tipo de sabre, onde já não há mais a presença do burilado, contrastando com uma lâmina que, embora esteja suja e mereça uma limpeza, muito bem gravada e marcada. Este evidente, estão vendo aqui? Um PDL. Muito bem, sem marca de fornecedor. Este segundo, veja como é a sina do colecionador. Ainda bem gravado, em boas condições, bainha íntegra, mas com a lâmina sem nenhuma inscrição, sem evidência alguma de fabricante ou fornecedor, e muito menos os acidados. E aqui um terceiro exemplar, este sim, em melhores condições, porque tanto a guarda, o cartucho da guarda, quanto a lâmina ainda apresentam as marcações não só de fabricante, PDL, como também de
fornecedor. Este aqui, se eu não me engano, Firmino Alves. Então veja só, modelo com dobradiça. Não faz sentido este tipo de material para ser distribuído para a tropa. Com esta qualidade de acabamento, com este tipo de lâmina gravada, que é o mesmo que se aplica aos demais. Material de tropa, gente, raro os casos do fim do Império, de contrato, que já estão naquele contexto de reaparelhamento e modernização do Império Brasileiro, e aí começam a vir os sabres de artilharia, os sabres de cavalaria, todos eles marcados. É evidente que os sabres e as armas distribuídas para a tropa, como cargas dos batalhões, das companhias e das unidades, eram peças que não tinham este tipo de requinte. Eram peças mais rústicas, sem muitas gravações. Tá legal? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, deixem os seus comentários, enviem as suas sugestões e façam como fizeram desta vez. Proponham temas e discussões. Então, aguardo a participação de vocês. Estamos preparando mais 2 vídeos. Um deles sobre espadas navais, espadas imperiais utilizadas durante o primeiro e segundo reinado, e um terceiro vídeo sobre uma famosa lenda urbana que é: eu tenho um sabre que foi utilizado na proclamação da República. E esse merece um episódio à parte, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo já deve ter recebido uma oferta, já deve ter visto um anúncio de um sabre imperial que foi utilizado na proclamação da República. Tá certo? Então é isso aí. Um forte abraço e até mais.